Então, pessoal, nós vamos então fazer um tipo de uma revisãozinha aqui do sistema Sol, Terra e Lua, porque esse vai ser a nossa última aula desse conteúdo. E aí a gente no finalzinho vai fazer um exercício, tá? Em relação a uma boa parte que a gente falou aqui. Então, na aula passada nós falamos sobre o movimento da Terra. Nós começamos a falar com o movimento da Terra e nós sabemos que existe dois tipos de movimento, o de translação e o de rotação. Esse desenho aqui é bastante simples, mostrando o Sol no centro, né? Que ele fica parado ali, irradiando a luz. E nós temos a Terra em volta dele e girando em torno dela mesmo. Tá? Então essas flechas aqui retratam que a Terra está rodando e também mostram pela seta que ela está inclinada, né? A Terra ela tem uma inclinação e que ela é muito importante para alguns fenômenos que a gente vai falar daqui a pouquinho, tá? Então as características dos astros. Então é bom a gente lembrar, como a gente está falando do Sol, da Terra e da Lua, saber um pouquinho sobre eles. Então o Sol, você sabe que é uma estrela, né, que emite luz própria, e ela é formada do gás hélio, gás hidrogênio, e ela ilumina a Terra e a Lua também. A Terra já é um planeta iluminado pelo Sol. E ela tem os dois movimentos que a gente já conhece, que é o de rotação, que é um giro em torno de si mesmo, e a translação, que é o giro em torno do Sol. E essa Terra, né, em relação ao Sol, ela apresenta essa inclinação, que é muito importante, e no livro de vocês coloca lá como 23,5. Aqui eu aproximo, né, de 23 graus. E no plano dessa órbita. Tá? Isso tem uma influência muito grande no nosso clima. E a Lua, que é um satélite, né? Não tem luz própria e também tem dois movimentos. Ela tem um movimento em torno de si mesmo e um movimento em torno da Terra. Tá? Esse movimento que seria de translação, a gente não chama de translação, a gente chama de revolução. Conforme o livro de vocês, está lá como revolução, é o giro que a Lua dá em torno da Terra. Ok, pessoal? Tudo bem? Outra coisa importante é sobre as estações do ano. Então, como eu falei para vocês, quem que é responsável pelas estações do ano? Nós temos dois fenômenos, a inclinação da Terra, que é aquela lá, 23,5 graus, e o movimento de translação. Tá? Vocês viram na aula da diferença de equinócio e solstício, se não viram, vão ver ainda, mostrando, né, os diferentes tipos de estação no período de equinócio e no período de solstício. Tá? Então não esqueça, quem é responsável pelas estações do ano? A inclinação da Terra e o movimento de translação. E essas estações a gente sabe que é a primavera, verão, outono e inverno, tá? Ela segue dessa forma aí, da primavera, depois vem o verão, depois vem o outono, depois vem o inverno. E quando é inverno no hemisfério norte, que é o HN ali, é outono no hemisfério sul. E quando é outono no hemisfério norte, é primavera no hemisfério sul. Nesse momento, a Terra está no período de equinócio. Vamos fazer um esquema para a gente entender direitinho sobre solstício e equinócio, tá? Então, vamos focalizar aqui na folha, onde eu vou, com a caneta vermelha, vou fazer o meu Sol, tá? Então, bem no meio eu tenho o Sol. E aí, eu vou fazer em volta do Sol as posições que o planeta Terra faz, né, quando ele está no seu giro, ok? Nós sabemos que esse giro da Terra em volta do Sol chama-se translação. Esse giro, né, ele tem esse sentido aqui, que é do oeste para o leste, né? E aí nós vamos agora entender sobre o solstício e o equinócio. Então nós sabemos que na verdade não é tão redondinho como a professora desenhou aqui, né?
A órbita da Terra, que é o Sol, a órbita da Terra, ela é elíptica, tá? Então aqui estão as posições da Terra. Meu desenho ficou meio redondinho aqui, mas na verdade não é assim, tá? Então essa parte aqui, ela é mais achatadinha, ela é mais longe do Sol. Nessa região aqui, vocês estão vendo que eu vou colocar em caneta preta, tá? Essas duas posições da Terra em relação ao Sol, nós temos o período do solstício, tá? Solstícios. O que significa esse solstício? É que deste lado aqui, né, no caso do leste, o dia é menos longo do que a noite. Então aqui é o dia e aqui é a noite. Vocês percebem que é diferente. Nós temos 10 horas de dia e 14 horas à noite, que dá 24 horas, que leva o dia. Do outro lado, no outro lado, né, no oeste, nós temos o solstício, sendo que dia leva 14 horas e a noite leva 10. É o contrário, tá? O que se define solstício? É a diferença das horas do dia para as horas da noite, dependendo de onde a Terra se localiza, tá? Tudo bem? Agora nós vamos ver o equinócio. O equinócio, como eu já tinha dito para vocês, significa igual. O que é esse igual? É que os horários da noite é igual ao do dia. Então, tanto de dia leva 12 horas, como a noite leva 12 horas, é igual. Tanto aqui, onde a luminosidade pega mais no hemisfério sul, do que no norte, né? Então, aqui também é 12 horas, por isso de igual. Então, o equinócio aqui, ó, nessa posição, ele é igual, tá? Uma coisa que eu disse para vocês, que a gente não pode esquecer, tem duas coisas, tá? Que define as estações do ano. Uma é a inclinação da Terra e o outro é a translação que a Terra faz em volta do Sol. Então esses dois elementos, esses dois fenômenos, eles definem as estações do ano. Então olha só, aqui nessa região aqui, tá focado, nós vamos ter a primavera. Quando a Terra estiver nessa posição, a primavera é no hemisfério norte e o outono no hemisfério sul, quando a Terra estiver nessa posição. Lá embaixo, né, lá na região aqui da luminosidade do hemisfério sul, nós vamos ter o outono no hemisfério norte e a primavera no hemisfério sul. E no solstício? O solstício é o seguinte: quando é verão no hemisfério norte, é inverno no hemisfério sul. Desse lado, quando é inverno no hemisfério norte, é verão no hemisfério sul. Vocês percebem que é o contrário, tá? Então, com esse esqueminha, a gente consegue definir direitinho o que é solstício, o que é o equinócio e como é que estão as estações do ano. Eu me lembro bem quando as minhas filhas foram para os Estados Unidos, elas foram no meio do ano. E enquanto aqui era inverno, lá elas estavam no calor. E assim como a gente está no calor aqui no final do ano, lá nos Estados Unidos tem gelo, né? De tão gelado lá, que é bem frio. Tá bom, pessoal? Então era isso, espero que vocês tenham entendido. Da diferenciação de equinócio e solstício está relacionado ao tempo da noite e do dia.
O solstício, quando a Terra está no período de solstício, o verão no hemisfério norte e é inverno no hemisfério sul. E quando é inverno no hemisfério norte, é verão no hemisfério sul, tá? Então, a figura da página 122, ela mostra o equinócio e o solstício, tá? Esse equinócio e os solstícios, vocês sabem que ele determina esse clima, né? Pela inclinação da Terra. E o interessante é que nós temos a incidência do Sol, essa figura aqui, ela é muito importante, porque dá pra gente até imaginar, né? Se você tem essa inclinação aqui, ó, tá vendo? Essa radiação aqui, ela é muito inclinada. Então, nessa região, a quantidade de aquecimento é menor do que essa daqui, que é mais retinha. Então, aqui é mais aquecido, aqui é mais ainda e aqui é menos. Então, essas radiações, quanto mais a luminosidade for inclinada, menos aquecido ele é. Tá? Então, essa incidência, essa inclinação da Terra, por onde vem essa radiação, ela faz a diferença. Vamos ver onde a gente parou lá, né? Nós estávamos falando aqui das estações e ela puxa, então, para a gente lembrar da diferença, né? Do esquema lá que vocês viram ou vão ver, do equinócio e do solstício. Então, o equinócio aí caracteriza o momento em que as noites e os dias levam o mesmo tempo, né? 12 horas de dia, 12 horas à noite. E lembrando que esse movimento da Terra em torno do Sol é elíptico, ele não é redondinho, tá? Mas mesmo assim, a diferença é muito pequena, né? Para a gente poder achar que é por causa da distância do Sol que tem o verão e que tem o inverno. Não, não é, tá? Não é a distância da Terra do Sol que vai ter essa diferença de clima. E sim a translação e a inclinação da Terra, tá, pessoal? Então, o período da primavera e no outono em ambos os hemisférios, eles são iluminados da mesma forma. Então, no equinócio tem 12 horas de dia, 12 horas de noite. E o solstício? O solstício é a variação. Às vezes, o dia ele é mais longo do que a noite, ou vice-versa. O dia é menos longo do que a noite, tá? E aí, no solstício, marca o verão e o inverno, em ambos os hemisférios, né? A noite e o dia, eles têm tempos diferenciados, ok? Então, isso aí a gente viu, nós vimos, vamos ver ou viu, né? Que eu ainda vou editar o vídeo aqui, que como que é a posição do solstício e do equinócio, tá bom? Espero que vocês gostem da explicação no caderno. Aí nós temos essa incidência do Sol ao longo do ano, que é essa figura que eu mostrei para vocês. Então, vocês percebem que a radiação ela é diferente conforme a Terra vai girando e mudando a sua posição, né? Então, ó, lembrando, quando que é inverno? Quando a incidência do Sol ela é muito inclinada, ok? Ela é muito inclinada, ela tem um menos aquecimento. No verão, a incidência dos raios solares é menos inclinada, ela é mais direta. Então, aí dá mais aquecimento, tá? Que aí reflete o verão, o calor, né? O calor em si. Tá? Então, a figura 5.12 da página 125 mostra ali na figurinha como que a inclinação ela gera um menor aquecimento. E o Sol menos inclinado gera mais calor, tá? Uma figurinha bem tranquila, bem facinho para vocês. E aí, dessa figura aqui, nós vamos falar então agora da Lua, as fases da Lua, conforme a aula passada, né, a aula gravada passada, a professora lá falou sobre a Lua, ok? Mas nós vamos falar um pouquinho mais desse satélite. A Lua, ela tem as duas formas de giro, né, que é a rotação e a revolução, que é o movimento que
a Lua leva na Terra, né? Dá na Terra. E esse tempo de giro aí, ela leva um mês. E esse tempo de giro, né? Indo, girando na Terra, ela dá um mês, porque cada semana ela está numa fase. Beleza? E a gente vai ver essas fases aí. E além desses fenômenos, a Lua também tem uma influência. Essa influência seria as pessoas poderem se orientar, né? Pela Lua cheia, Lua minguante, crescente e tal. Lembrando que tem uma influência muito grande nas marés e ajuda também os agricultores e os pescadores. Isso a gente já tinha falado na aula gravada, tá? Aí quando a gente fala assim, mas as características da Lua, que tipo de característica que tem? A gente tem ela aparente, as vidências e a formação. A aparência, vocês sabem que a Lua, ela tem uma aparência, parece que ela tem umas partes escuras olhando da Terra, né? Essas partes escuras refletem uns buracos que eles acreditam que tenha sido os meteoros batendo na Lua e aí fizeram esses buracos, tá? Que eles até chamam de marés. Então ela é cheia de crateras, tá? A sua formação, ela é solidificada, ela não tem magma, tá? Ela é um satélite sólido e também não tem atmosfera e nem indícios de vida. Mas existem umas evidências de que a Lua tenha gelo no Polo Norte, né? Na região norte e na região sul. Acredita-se que eles encontraram lá fragmentos de gelo ou gelos lá naquele lugar, tá? Aí então isso aqui tudo seria teorias, né? E conforme o movimento da Lua, a gente sabe que ela apresenta as 4 fases. Na verdade, ela apresenta várias fases, né? Aqui seria o trajeto da Lua. Só que para nós, não é todos que a gente vai ficar falando. Nós vamos falar só das 4. A Lua cheia, a Lua nova, o quarto minguante e o quarto crescente, tá? Eu vi numa aula de geografia, me lembro na aula de geografia, que eles chamam de quarto crescente porque eles pegam uma bola, dividem em 4, aí você tem a quarta parte que é visível, tá? Eu como professora de biologia, eu não vejo essa quarta parte, mas como os geógrafos chamam de quarta parte, né, quarto minguante, quarto crescente, vamos respeitar. Então, o que nos interessa aqui são essas 4 fases, tá? Essa fase aqui é a fase da Lua nova, que é o período que a gente não encontra a Lua no céu. Não tem momento que a gente olha para o céu assim, não vê nada? Provavelmente ela está na fase nova, na fase em que a Lua está escura, ok? Nós vamos ver por quando que ela vai estar escura. Aí a Lua cheia, né? Ela está bem iluminada, parece uma lanterna, né? Parece uma luz acesa. E a Lua crescente, vocês percebem aqui que parece um C, né? A Lua crescente. E aqui a Lua minguante. Então essas 4 fases da Lua que nos interessam e que essas fases que estão nos calendários, tá? E a porção, o que a gente vê aqui é a porção iluminada, tá? Iluminada da Lua. E a inclinação da órbita da Lua em relação à Terra, né? A Lua, quando gira em volta da Terra, ela tem uma inclinação de 5 graus. Isso que provoca, assim, esse lado, essas visões, assim, meio tortinha, tá? Porque a Lua não está totalmente alinhada direitinho com a Terra, tá? Ela tem uma inclinação de órbita em relação à Terra, ok? Na página 130, vocês têm ali um desenho, um esquema, que a professora já falou na aula passada, que fala sobre essa incidência do Sol na Lua em relação à Terra, tá? Então, ali mostra as 4 fases, mostrando o período e a posição dessas luas.
E aí, a definição, né? Como eu disse para vocês, a lua nova é a que a gente não enxerga, é a fase totalmente escura. A lua, ela está alinhada entre o sol e a terra, não necessariamente alinhada, né? Mas ela está totalmente escura, a gente não consegue observar esse momento. Nessa fase aqui, a lua está meio escondida. E o quarto crescente é quando ocorre um ângulo de 90 graus. Então, se vocês olharem nessa página 130 no esquema, se vocês pegarem lá no quarto crescente, o número 2, né? Tem 1, 2, 3 e 4. O número 2, se vocês passarem uma reta, vocês vão ver que do Sol para o quarto crescente e para a Terra, eu tenho um ângulo de 90 graus, tá? E é assim que a gente vai encontrar a Lua. E a Lua cheia é aquela que está totalmente iluminada, né? Parecendo uma luz, uma lâmpada. E é visível por todo mundo, por todos, né? Que estão nessa fase, nessa região, nessa órbita aqui. E o quarto minguante, que é o contrário do crescente, tá? Então ele vai sumindo, né? E ele vai partindo para a lua nova e a gente observa no esquema como o número 4. E também tem um ângulo de 90 graus entre o Sol e a Terra, tá bom? Então vocês acompanhando o desenho e o que a professora está falando, eu acho que fica bem mais claro, tá, pessoal? Sobre os eclipses que nós falamos na aula passada, lá vocês têm o esquema, ok? O que é interessante a gente saber sobre os eclipses para as avaliações, pessoal? Conceito, diferença entre as duas, a diferença de eclipse total e parcial, identificar umbra e penumbra. Na verdade, isso aqui não é para vocês decorarem, é para vocês entenderem, tá? Esses dois aqui. Então, na verdade, quando a gente vai conceituar eclipse, a gente fala que é quando os astros estão alinhados. Esses astros seria o que a gente já falou, Terra, Lua, Sol, né? Quando eles estão alinhados, nós temos uma eclipse. E isso não acontece sempre, acontece de vez em quando, tá bom? E a diferença entre as duas. Quando a gente tem a eclipse solar, nós temos um alinhamento entre o Sol, a Lua e a Terra. A solar, a Lua, ela fica entre o Sol e a Lua. A solar, a Lua fica entre o Sol e a Terra, tá? E a lunar, a Terra fica entre o Sol e a Lua. E aí, como elas estão alinhadas, ela vai projetar uma sombra ou na Terra ou na Lua, ok? Dependendo das duas. O que eu tenho que saber? A diferença desses fenômenos, ok? Quando ele fala eclipse total, é quando ocorre o escurecimento do astro, né? Você, por exemplo, lá você não consegue ver a Lua. A Lua está totalmente... o Sol ali, ele não emite luz na Lua. Toda ela. Então, ela está ali numa eclipse total. Quando a eclipse é parcial, é porque parte da luz do Sol consegue iluminar, né, o astro. Ok? E o que seria a umbra e penumbra? A penumbra seria a sombra, tá? Uma sombra mais amena, você consegue ver uma visualização do astro. A umbra não, você vê ela totalmente escura, que seria essa parte que é tapada pelos raios do sol, tá? Então isso aqui, na verdade, quando vocês lerem os textos da diferenciação do solar para lunar, eles vão comentar se é total ou parcial, ok? E nos esquemas também mostram, né, para vocês o que seria a umbra, que não passa a luz, e a penumbra, que seria parte da luz passa e a gente consegue ver uma sombra. Tudo bem, pessoal?
alguma dúvida, a gente consegue sanar para vocês lá no chat, tá? A professora vai corrigir o exercício que eu pedi para vocês fazerem em casa, né? Foi aquele exercício que vocês não me mandaram, que era sobre as 4 questões e mais uma de uma figura da página 119. Então vamos lá. Existe uma questão, a primeira questão, que pergunta se vocês lembram quais são os movimentos da Terra. Fácil, né? É a rotação e translação, ok? A Terra tem esses 2 movimentos, a Lua também tem, ok? Só que é um termo diferente. Em vez de a gente chamar de translação, a gente chama de revolução, tá? Então, essa revolução é o movimento de translação da Lua sobre a Terra. Na Terra, em relação ao Sol, é translação, ok? Aí tem a segunda questão lá, que fala como a inclinação do eixo da Terra influencia no clima do planeta. Bom, a professora enfatizou várias vezes que a translação e mais a inclinação da Terra permite as estações do ano, tá? Como a Terra é inclinada, ela tem a incidência do Sol diferente nos hemisférios sul e hemisfério norte e na linha do Equador. Então isso gera um clima diferenciado no nosso planeta, tá? Aí a terceira, o que causa a mudança e aparência da Lua no céu? Na verdade, como a Lua ela tem um movimento, né, sobre a Terra, ela vai pegando às vezes a iluminação e às vezes não. Então vai ocorrendo diferentes fases por causa desses movimentos da Lua em relação à Terra, né? E que vai junto com a Terra em volta do Sol, ok? Aí a terceira pergunta se você já viu um eclipse, tá? Essa aqui é uma resposta meio pessoal, né? Se alguém não viu o eclipse, fica ruim de entender como que o céu fica quando acontece uma sobreposição dos astros, né? Que eclipse significa que os 3, o Sol, Terra, Lua, ou Sol, Lua e Terra, eles ficam alinhados. Isso é uma eclipse, tá? Então, quando os astros estão um sobre o outro. E aí nós temos 2 tipos, nós temos o lunar e nós temos o solar, tá? Então, o lunar é quando a Terra está entre o Sol e a Lua. E o solar é quando a Lua está entre o Sol e a Terra. Vocês têm uma experiência com a menina lá, com a lanterna, né, e o menino projetando os exemplos de eclipse, tá? Então, vocês olhem bem direitinho, que é importante vocês saberem sobre as eclipses do Sol e do eclipse lunar. Lembrando que a eclipse lunar, ela sempre vai acontecer com a lua cheia, ok? Mas é de vez em quando, tá, pessoal? O eclipse não acontece todo mês, não. Até porque existe uma inclinação de 5 graus entre a Lua e a Terra. Então, ela não é totalmente alinhada, tá? Quando ela fica alinhada, acontece eclipse, ok? Então, tá respondido aqui as 4 questões e faltou uma, né? Faltou a da imagem lá, que faz a pergunta da seguinte forma. Será que o Sol nasce sempre no mesmo ponto e no mesmo horário ao longo do ano? O que vocês responderam? Vocês pesquisaram sobre isso? Na verdade, né, como a Terra não tem assim, não é um círculo e o movimento assim é meio inclinado da Terra e tal, ela vai ter uma faixa, tá? Uma faixa onde que a Terra passa por aqueles momentos ali, aqueles pontos. Então nem sempre é o mesmo, tá? Nunca vai ser o mesmo, mas ele vai obedecer uma faixa do oeste para o leste,
tá? Então fica entre o leste e o oeste, mas é uma faixa que ele percorre em volta, que a Terra percorre em volta do Sol, mas não é sempre a mesma, tá? Essa é a resposta. Tudo bem, pessoal? Espero que eu tenha contribuído com as respostas e a gente assim continua. Aí nós vamos para os exercícios, pessoal. Esses exercícios eu vou explicar para vocês. Essa semana vocês estão recebendo aí uma tarefa, né? Que é a nossa primeira tarefa que vocês vão entregar. Só que essa tarefa que vocês vão entregar, vocês já estão sabendo que ela é manuscrita, identificada, bonitinha, em PDF, né? E as respostas têm que estar certas, a professora vai avaliar, né? E aí, na próxima página, que continua, porque a tarefa é do 1 a 7. A professora, do 8 ao 13, eu vou fazer aqui com vocês agora, tá? Então, olha só, por que escrito adaptada? Adaptada porque eu não digitei realmente como são as perguntas, mas tem tudo a ver com a questão do 8 ao 12, é isso que o exercício pede, tá? Não tá exatamente como tá lá no livro, não. Eu até simplifiquei. Então, a professora vai lendo com vocês e vai explicando a resposta de cada item, tudo bem? Então, é interessante que vocês estejam aí com o livro na página 138, no número 8. Então, ele diz assim: muitas pessoas acreditam que as estações do ano ocorrem porque certos pontos da sua trajetória a Terra está mais afastada do que em outros, né? Está mais afastada do Sol do que em outro. Lembra que a professora falou que a Terra ela gira numa elipse e não num círculo? Só que essa elíptica ela é tão pouca essa inclinação que não faz isso aqui acontecer, tá? Então ele pergunta: você concorda? Se você concordar, você está errado. A gente não pode concordar porque, como eu falei, existe uma elipse, né? É um movimento elíptico, só que ele não é acentuado, é uma diferença muito pouca. Então, não seria isso que gera as estações. O que gera as estações? A diferença entre a maior e a menor distância que a Terra fica do Sol ao longo dessa órbita é muito pequena, como eu expliquei para vocês, tá? E além disso, em determinados momentos, os dois hemisférios passam pela estação diferente e não pela mesma estação. A causa disso é a inclinação do eixo da Terra em relação ao Sol. Ok? Eu já tinha dito para vocês, né? Então, as estações do ano, ela ocorre por causa da inclinação da Terra e por causa do movimento de translação. E não porque a Terra está mais próxima do Sol ou mais afastada. Entenderam? Tudo bem? Eu falei que não concordo e justifiquei para vocês, tá? Então, a número 8 está feita. A número 9. A número 9, ele fala assim: você já observou uma eclipse da Lua? Como esse fenômeno ocorre? Aqui para vocês eu coloquei como ocorre eclipse lunar. Então a resposta ela pode ser pessoal, em relação de você ter visto ou não, né? No livro aqui pergunta: você já viu? Você fala não. Aí você vai conceituar o que é uma eclipse lunar. Então a eclipse lunar ocorre quando a Terra fica entre o Sol e a Lua, né? A Terra fica no meio na eclipse lunar. E a sombra da Terra é projetada sobre a Lua, cobrindo-a totalmente ou parcialmente. Então, se ela está cobrindo parcial, é uma eclipse parcial. Se ela cobre todinha, ela é uma eclipse total. Tá? Repetindo, a eclipse lunar acontece quando a Terra está no meio do Sol e da Lua, tá? Ela está no centro, a Terra. E a sombra da Terra é projetada sobre a Lua. Então, você olha a Lua, você vê a sombra da Terra, né? Se ela cobrir totalmente a Lua,
é total. Se for parte dela, né? Parte você vê a luminosidade, ela é parcial. Tudo bem? Então, respondemos a questão 9. A questão 10. Por que o eclipse lunar... a questão 10 é o seguinte. Porque eu mudei aqui a questão, tá, pessoal? Não é que não tá aqui nem o livro. Por que podemos afirmar que o eclipse da Lua é mais uma evidência do formato esférico da Terra? Né? O que a pergunta tá falando aqui? É porque lá no livro tem um momento que ele fala que a Terra foi descoberta que era redonda através da eclipse da Lua, né? Não sei se vocês conseguiram achar esse parágrafo, né? Então, o que acontece? Na eclipse lunar, observamos que a borda da sombra da Terra é projetada na Lua e tem um formato circular. Tá? Então, por causa dessa sombra, né, que a Lua reflete na Terra, a gente sabe que é circular. Tá? Então, eles, naquele momento em que eles achavam que a Terra era quadrada, que era plana, tudo, eles descobriram que ela era redonda por causa dessa sombra. Tá? Mostrava uma bolinha circular. Tudo bem? A questão 11. O próximo eclipse solar vai acontecer em 2045. Eu nem sei se eu vou estar viva até lá, né? Vocês estarão. Só quem poderá visualizar essa eclipse desse ano aqui serão as pessoas que estarão no Nordeste. No livro de vocês até coloca lá os estados, né? Ele põe os estados de, deixa eu ver, é a questão 11. A questão 11 ele coloca lá que é o estado do Pará, do Amapá, do Maranhão, Piauí, Ceará, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Paraíba. Só que as pessoas que moram no Sudeste e no Sul do Brasil não podem ver esse fenômeno. E aí vem a pergunta, né? Por quê? Por que essas pessoas não podem ver essa eclipse? Porque nas regiões mais do sul do país não vai ocorrer o alinhamento necessário para haver a eclipse. Tá? Então, vocês lembram que cada lugar a gente vê a lua de um jeito, né? Então, nessa parte do Brasil, esses astros não estarão alinhados. Por isso que na região sudeste e sul, a gente não vai, as pessoas, né, não vão estar vendo o eclipse, tá? E o número 12, ele fala, por que não venta na Lua? Porque a Lua não tem atmosfera, simples assim, né? Não tem atmosfera, não tem ar lá, ok? Vamos lá para a última. Nós temos aqui a número 13, que diz o seguinte: em 20 de julho de 1969, pessoal, eu tinha 3 anos, bebê. A professora já 3 anos de idade, que chique. A nave Apollo 11 pousou no solo lunar, né? Foi onde o homem foi à Lua. Neil Armstrong foi lá e pisou na Lua. E 2 tripulantes caminharam pela primeira vez na Lua. Um deles era o Neil Armstrong. Observe essa figura aqui, né? Então, tem uma figura aqui, isso aqui é a Lua. E aí ele fala, o que representa essa marca? Essa marca foi deixada aqui para mostrar que alguém pisou no solo lunar, não é? Para mim é isso. Como essa marca se formou lá na Lua? Ela formou quando o astronauta andou nela. O sapato dele tinha essa sola aqui. Pergunta, né? Essa marca poderá ficar por muito tempo? Explique. Essa marca, ela vai continuar lá do jeito que está por muito tempo, porque a Lua,
ela não está em erosão, ela não venta, né? Ela não tem população e não tem chuva, então acredita-se que vai estar lá por muito tempo. Só se alguém, um ousado, né, for à Lua e foi lá e desmanchar a primeira pata do Neil Armstrong. Aí isso pode acontecer, né? Mas a princípio vai ficar aqui. Se fosse na Terra aqui, se fosse no nosso planeta, não duraria uma semana, né? Nem 2 dias. Alguém já ia pisar, varrer, o vento ia levar, sei lá, né? Tudo bem? E a última questão, na verdade eu pensei que era aquela, né? Mas é essa daqui. Nessa página de vocês, na página 138 a 139, tem um texto. Esse texto ele fala sobre um acontecimento que aconteceu mesmo, né? Eu lembro dessa história aqui, mas eu não cheguei a ver. Um eclipse que foi há 2 anos atrás, no dia 27 de julho, e ela causou assim bastante estranheza nesse período, tá? Aí o texto ele pede algumas coisas para vocês. Vocês estão vendo que aqui tem dois links. Esses links é para mostrar para vocês como que se forma uma lua de sangue, como eles falam no texto, tá? O que seria uma lua de sangue? De uma forma mais simples, eu já falo para vocês que a lua de sangue é quando a lua ela se põe no céu vermelha. Quando você olha assim, ela tá bem vermelha, tá? Então ela fica avermelhada e eles colocaram o nome de lua de sangue, ok? Então dentro desse texto eles fazem uma pergunta: ó, tem algum termo que você não conhece no texto? Procure no dicionário. Isso aqui é muito pessoal, mas eu acredito que tenha uma palavra ali que vocês não conhecem, que é chamado de ineditismo, que é de inédito, que esse fenômeno ele realmente aconteceu e foi inédito, porque nunca uma eclipse tinha demorado tanto assim, tá? Provavelmente ela demorou 1h43 e o máximo de uma eclipse é 1h30, né? Inclusive tem momentos que é 7 minutos, em 7 minutos, 15 minutos, 12 minutos, mas essa desse dia aí, ela durou mais tempo, tá? Então isso que deixou as pessoas mais assim, espantadas, né? Principalmente os geógrafos, tá? E outra palavra seria a lua de sangue, que a professora vai explicar para vocês de uma forma bem simplesinha, que seria uma cor vermelhada, que ela fica pela poeira, tá? Que a luz do sol bate, ela reflete na lua, e como nós temos uma atmosfera empoeirada, né? Ela acaba refletindo uma cor vermelha, tá? Entre outros fenômenos, né? Como a incidência, mas a atmosfera ela dá esse tom avermelhado na lua, ok? E por que é interessante esse fenômeno, né? Que nem diz a segunda frase aqui, ó. Você observou esse fenômeno em 2018? Eu não observei, mas eu lembro dessa história. Por que esse tipo de fenômeno é interessante? Porque a gente começa a perceber que nem todos os momentos a lua é a mesma, né? Tem hora que ela tá grande, tem hora que ela tá com sombra, tem hora que ela tá minguante, tem hora que ela tá crescente. E a gente percebe também que o nosso universo, ele não é estático, né? Existe uma dinâmica, tá bom? E a letra C, por que esse fenômeno se destacou mais do que os demais eclipses lunares? Porque demorou muito, né? A gente, como eu falei para vocês, os outros fenômenos de eclipse duravam no máximo 1h30. Essa aí durou 1h43, tá? E qual que é o papel da atmosfera terrestre no fenômeno? É dar essa cor vermelhada para a lua, tá? Por causa da poeira. Tudo bem, pessoal? Olha, esse assunto do sistema Sol, Terra e Lua, eu acho que praticamente eu já falei tudo, mas não dizime vocês de lerem os capítulos, tá?
Eu sei que eu vou ter que acabar voltando aqui para fazer revisão com vocês, mas eu já vou adiantando. Vocês façam todos os exercícios, os exercícios da página que vai do 1 ao 7, esses vocês vão ter que me mandar, que vai ser tarefa avaliativa, tá? A professora vai se preocupar bastante em não sobrecarregar vocês, mas dando direção para vocês fazerem uma avaliação bem legal, bem tranquila, tá bom, pessoal? E eu conto com a colaboração de vocês, beleza? Qualquer dúvida, a professora responde para vocês lá no chat, tá? Tô com muita saudade de vocês e logo eu vou estar fazendo uma live aí, aparecendo ao vivo com vocês sem ser a semana que vem, na outra, tá? Eu espero então que as suas expectativas sejam correspondidas e tudo saia conforme foi planejado. Uma boa sorte para vocês, bons estudos e um beijo da professora Denise.